Concurso Correios 2024. Vamos aqui a uma série de no máximo 3 vídeos sobre matemática para esse concurso importante deste ano. E a primeira questão que eu trago aqui para vocês é a seguinte: um carteiro percorreu 2/3 de sua rota e ainda tem 7,5 km para percorrer. A distância total da rota é de... Então temos aí alternativas. Tá, então a primeira coisa aqui que devemos ter em mente é o seguinte: essa rota em quilometragem nós não sabemos quanto vale. Então vamos chamá-la de X. Tudo bem? Então ele diz o seguinte, que um carteiro percorreu 2/3 da sua rota. Ora, se ele percorreu 2/3 da sua rota, então significa que ele percorreu 2/3 de X. Porque foi isso que eu acabei aqui, de chamar. Beleza? Ele diz o seguinte, e ainda tem 7,5 km para percorrer. Então significa que se eu pegar esse 2/3 de X, somar com 7,5 km que ainda resta percorrer, essa soma tem que dar X. Tudo bem? Vamos tentar entender isso daqui. Ele já percorreu 2/3 da sua rota. A sua rota é X. Então, 2/3 de X. Mas ele diz o seguinte, que ainda tem 7,5 km para percorrer. Então, se eu pegar 2/3 de X e somar com 7,5 km, essa soma só pode dar o valor da sua rota total. E a sua rota total é X. Deu para entender, galera? Beleza. Então agora, vamos apenas fazer conta para encontrar o valor do X, porque é isso que ele quer saber. Então vai ficar assim, gente, X. O X vai ser igual a menos 2/3 de X. E isso aqui vai ser igual a 7,5. Tudo bem, galera? Então, prosseguindo aqui com as nossas contas. Então, lembra lá da regrinha de subtração de fração aqui, pega esse 3, multiplica por X, tá bom? E depois faz essa subtraindo com esse 2x aqui que restou. Tranquilo, galera? Isso daí a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, como é que nós vamos fazer? Colocamos aqui o 3 aqui embaixo, né? Conservamos ele. E aí fica 3 vezes x vai dar 3x. 3x menos 2x, que é esse daqui, Beleza, galera? E isso continua sendo igual a 7,5. Beleza? Então, aqui em cima 3x menos 2x dá x sobre 3 igual a 7,5. Tá tranquilo? Agora esse 3 ele tá dividindo. Vou passá-lo multiplicando, tá bom? De tal forma que vai ficar x igual a 7,5 vezes 3. Tá tranquilo, galera? Então essa multiplicação 7,5 vezes 3, quanto é que dá, né, professor? Vamos fazer uma colinha aqui, 7,5 vezes 3 vai ser igual a 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1 dá 22. E acrescenta a vírgula, portanto vai dar 22,5 quilômetros. É a sua rota total, a distância total da sua rota. Então nesse caso podemos marcar o item B. Tá tranquilo, galera? Então vamos aqui para a segunda questão ainda nesse vídeo, que é agora essa questão aqui. Olha, uma frota de 6 veículos dos Correios percorre 450 km em 5 dias, operando 8 horas por dia. Se a frota passar a operar 10 horas por dia e com 8 veículos, a distância percorrida em 3 dias será D, né? E temos aí as alternativas. Então, gente, isso aqui é uma questão clássica de regra de 3, especificamente regra de 3 composta. Tudo bem? Então, como eu ensino em sala de aula, como é que nós devemos proceder? Primeiro passo, vamos identificar as grandezas. Segundo, vamos colocar os valores das grandezas nos lugares corretos. Após isso, vamos fazer a análise se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Por fim, vamos fazer a proporção. Tranquilidade? É isso que nós vamos fazer. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar aqui as grandezas. Uma frota de 6 veículos. Então, a primeira grandeza é veículos dos Correios percorrem uma distância de
450 km. Então 450 km para a gente será a distância aqui em quilômetros, beleza? Em 5 dias, olha só. Então dias é a outra grandeza, operando 8 horas por dia. Então horas por dia é a quarta grandeza. Tá tranquilo? Se você for ler, continuar a leitura, você vai identificar que temos apenas essas 4 grandezas. Beleza, galera? Então, próximo passo, vamos colocar os valores. Né? Vamos colocar os valores no lugar correto. Então, uma frota de 6 veículos. 6 veículos. Então, entra aqui debaixo da grandeza veículos. Dos Correios percorre 450 km. Então, 450 km, coloco aqui debaixo de distância em quilômetros. Em 5 dias. Então, coloco 5 debaixo de dias. Beleza? Operando 8 horas por dia. Então, coloco aqui debaixo de 8 horas por dia. Tudo bem? Então, 6 veículos percorrem uma distância de 450 km em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, a segunda linha vai ficar assim, ó. Se a frota passar a operar 10 horas por dia, olha lá, 10 horas por dia. 10 horas por dia, que grandeza é? Primeira, segunda, terceira ou quarta grandeza? É a quarta grandeza. Tá tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó, 10 horas por dia. Tá tranquilo, galera? E com 8 veículos. Então, coloco 8 debaixo de veículos. A distância percorrida em 3 dias. Então, dias entra aqui, ó, debaixo de dias. Tá bom? E aí a pergunta é justamente aquela que sobrou, ó. A distância percorrida em 3 dias será de... Então, esse é pra gente será o X. Isso aqui pra gente será o X. Que eu vou colocar bem aqui. Que aí ele quer saber. Tá tranquilo, galera? Então é isso que nós vamos sempre fazer quando tratarmos de questões de regra de 3. Tanto simples quanto composta, como é o caso aqui dessa questão. Tá bom? Feito esses 2 passos, vamos ao terceiro, que é identificar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Como é que eu identifico isso, professor? Uma maneira que eu gosto de ensinar já é colocando um sinalzinho, ó, uma seta para cima na coluna que tem a incógnita, o valor que você quer encontrar. Bom? E agora você se pergunta o seguinte: se eu aumentar a distância percorrida por esses veículos, o que vai acontecer com a distância percorrida dos veículos? Mantendo distância e horas por dia constante, ou seja, elas não vão mudar, elas vão sempre permanecer constantes, tá bom? Se eu aumentar a distância percorrida, eu vou precisar de mais ou menos veículos para percorrer uma distância maior. Se você pensar, você já sabe, se eu aumentar a distância percorrida, que é o significado aqui dessa seta, então, consequentemente, o número de veículos também vai aumentar, mantendo dias e horas por dia trabalhadas constantes, tá bom? Então, significa que distância e veículos são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos identificar distância e dias, são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Vamos fazer a análise. Então, mais uma vez, ó, a seta está para cima. Então, se eu aumentar a distância percorrida, eu vou precisar de mais ou menos dias para percorrer uma aumentando a distância, mantendo os veículos e horas por dia trabalhadas de forma constante. Resposta, mais uma vez, é que quando eu aumento a distância, os dias trabalhados também vão aumentar, desde que os veículos e a hora por dia trabalhada permanecem constantes, beleza? Então, distância e dias também são grandezas diretamente proporcionais. Por fim, vamos identificar se distância e horas por dia são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Tá tranquilo, galera? Beleza? Pergunto de novo: se eu aumentar a distância percorrida, vou precisar de mais ou menos horas por dia trabalhadas? Exatamente. Se eu aumentar a distância percorrida, vou precisar de mais horas por dia trabalhada, desde que veículos e dias permanecem constantes. Então você já identificou que todas são diretamente proporcionais em relação à distância percorrida. Isso é muito interessante, tá bom? Nem sempre isso acontece, tá bom? Tivemos sorte aí de todo mundo ser diretamente proporcional em relação à distância percorrida. Beleza, gente, como é que nós vamos proceder agora? Então, vamos apenas pegar essa coluna aqui do X, ó, 450. Olha como é que a gente procede, gente. 450 sobre X, tá bom?
Não fiz nada, só repetir essa coluna aqui, beleza? Coloco igual, tá tranquilo? Agora eu vou colocar desse lado direito todas as outras frações. Todas as outras frações que restaram, tá bom? A primeira fração aqui é 6 sobre 8, vezes 5 sobre 3, que é essa daqui, né? Tá bom? Então já colocamos essa fração, E agora restou 8 sobre 10, que é essa última aqui, tá bom? Lembrando, galera, nesse caso, nós não precisamos inverter nenhuma das frações, pelo motivo de que nenhuma é inversamente proporcional em relação à distância percorrida. Como nenhuma é inversamente proporcional, então a gente só vai repetir as frações. Caso houvesse, nós teríamos que inverter uma das frações, que não é o caso. Tá tranquilo? Beleza pura, galera. Então vamos lá agora simplificar, né? Ó, tenho 8 em cima e tenho 8 embaixo, posso simplificar, tá bom? Ó, tenho 6 dividido por 3, vai dar 2, correto? Correto. Agora, ó, 2 sobre 10 fica 1 aqui em cima, né? E aqui fica 5 aqui embaixo, tá bom? Mas esse 1 aqui ele é neutro na multiplicação e divisão, ele se torna irrelevante. E também, ó, aí ficou aqui, ó, 5 dividido por 5, acabou, né? Acabou. Então, todo esse lado aqui, gente, ó, todo esse lado aqui, lado direito, deu 1, tá bom? Isso também é sorte, tá bom? Nem sempre é isso que acontece. Então, fica aqui do lado esquerdo 450 sobre x igual a 1, certo? Então, queremos encontrar o valor do x, né? Então, vamos pegar esse x aqui, vamos passar multiplicando. Então, fica x vezes 1, que dá x, né? Dá x. E aí fica 450, ó. Como o x está debaixo de quilômetros, então fica 450 quilômetros, que é a resposta que ele estava pedindo. Tá tranquilo? Então, interpretando antes de nós encerrarmos esse vídeo, né, 450 km, o que isso significa? Que 8 veículos conseguem percorrer 450 km ainda, tá bom? Com 3 dias trabalhando 10 horas por dia, tá bom? Então essa é a interpretação final do exercício.